Bom dia a todos, meu nome é Luana Maia Carneiro, vou apresentar o artigo Taxas de sedimentação recentes provenientes dos métodos Césio 137 e Chumbo 210 e estimativa de preenchimento do estuário Jacuípe, Bahia, Brasil. É um artigo de Geraldo Marcelo Pereira Lima, Geraldo da Silva Vilas Boas, Alexandre Barreto Costa e Roberto Marques de Argolo. Os estuários, geologicamente falando, são pouco duradouros e sua tendência evolutiva é serem gradualmente preenchidos até atingir um estágio final de evolução. As bacias de drenagem que afluem para os estuários podem ser periodicamente submetidas à redução e aumento do aporte de sedimentos. Uma estimativa da descarga dos rios em todos os continentes nos últimos 200 anos tem demonstrado que as variações hidrológicas podem afetar a descarga de longo período. Apesar de sua grande importância, ainda é observado na literatura a ausência de uma análise adequada das descargas fluviais em estuários, visto a dificuldade que é dada pelos custos operacionais que envolvem a coleta de dados sobre as descargas de sedimentos nas bacias de drenagem. Uma alternativa eficaz ao problema é o uso de método combinado dos radionucleotídeos naturais Chumbo 210 e Césio 137, que é uma ferramenta utilizada em estudos ambientais como traçadores de eventos ocorridos há até 150 anos. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo verificar as condições de preenchimento e ou sustentação do estuário de Jacuípe a partir das cronologias e das taxas de sedimentação, se foram ou não contínuas ao longo do tempo e comparando-as com os espaços de acomodação ainda existentes no estuário. Para este trabalho, utilizou-se o método combinado do Chumbo 210 e o Césio 137 para a determinação da taxa de sedimentação e cronologia do processo de sedimentação. A geocronologia com o Chumbo 210, com o tempo de 22,26 anos, e o Césio 137, o tempo de 30,17 anos, é o método mais usado para avaliar a dinâmica da sedimentação recente. O método baseia-se, por um lado, no decaimento radioativo do excesso do chumbo 210 e, por outro, na detecção do Césio 137 para identificar sedimentos depositados no período de 1964 a 1965. Assim, nesse método combinado, o chumbo 210 permite determinar a taxa de sedimentação e o Césio 137 permite identificar a camada de sedimentos depositadas em 1965, no caso do Hemisfério Sul. Os dados analisados referem-se à determinação das cronologias e das taxas de sedimentação estuarinas obtidas a partir de um testemunho raso de sondagem com 60 centímetros de comprimento, coletado em 2008 por percussão e localizado a 4 quilômetros da embocadura, como mostra a imagem a seguir, seguindo o curso do canal principal. Para essas análises, o testemunho coletado foi aberto e cortado em fatias de 1 centímetro de espessura. Uma parte desse material foi destinada a procedimentos granulométricos estatísticos e a outra parte foi pulverizada, seca e retirada alíquotas de 9 a 12 gramas para serem postas em recipientes de polietileno de dimensão de 15 por 54 milímetros, os quais foram hermeticamente fechados para prevenir o escape do radônio 222, que se forma pelo decaimento do rádio 226. Após uma espera de no mínimo 32 dias para que o rádio 226 atinja o equilíbrio radioativo com o chumbo 214 e com o bismuto 214, contou-se um período de 24 horas para obter o espectro gasoso da amostra. Os radioisótopos rádio 226, chumbo 210, chumbo 214 e o Césio 137 foram analisados por espectrometria de gama, um método não destrutivo, sem qualquer tratamento químico preliminar, usando-se um espectrômetro gama com detector de germânio de alta pureza, tipo poço e multicanal com 8.192 canais. As atividades dos radionuclídeos são determinadas através de seus fotopicos de absorção total no espectro da amostra. A do chumbo 210 viu seu fotopico de 46,5 eletronvolts. A do rádio 226 viu o fotopico do chumbo 214 em 352
eletronvolts e a do Césio 137 pelo seu fotopico de 661,6 eletronvolts. A descrição dos dados referentes à taxa de sedimentação e à granulometria que serão mostradas a seguir seguem o sentido do topo para a base do testemunho. A tabela 1 mostra as atividades do chumbo 210 total, o radônio 226 e o chumbo 210 em excesso, encontrados até 0,33 metros de profundidade no testemunho. O que não mostra nessa tabela é que o Césio 137 foi detectado na fatia de 24 centímetros de profundidade do testemunho, correspondente a 1965, porque os valores encontrados estão abaixo dos limites de quantificação. A figura 3 mostra no item A taxa de sedimentação do estuário do Rio Jacuípe, no B a distribuição granulométrica e no C a descarga fluvial do Rio Jacuípe entre os anos de 1955 e 2005. Ao analisar o item A, pode-se verificar que na profundidade 0,23 metros de profundidade houve uma mudança na taxa de sedimentação, representada por um aumento dessa taxa, que era de menor até 3,7 na profundidade 0,23, aumentando até 6 nos últimos anos. A base do testemunho de 0,60 metros, com idade de 140 anos, experimentou uma sedimentação com 95,4% de areia. Destes, 55,3% são areia média, diminuindo granulometricamente de forma quase que gradativa no sentido do topo, como mostra a figura 3b. Considerando o Césio 137 aparecer em 24 centímetros, a mudança ocorreu entre 1962 e 1966. Com o chumbo 210, pode-se verificar 70 anos de sedimentação do estuário do Jacuípe. Entretanto, não há evidência unívoca de mudança na descarga fluvial líquida que afetasse o comportamento sedimentológico desse estuário. A figura 4 mostra imagens aéreas do estuário do Jacuípe. Em 1959, sem praticamente ocupação humana, e em 2007, atualmente urbanizada. Esse aumento na taxa de sedimentação deve ter sido provocada, portanto, pelas intervenções humanas no interior dessa bacia, nos municípios de Mata de São João e São Sebastião do Passé, que se deram após o início da exploração de petróleo em meados de 1960, e que, por conseguinte, ocasionou os primeiros pulsos de ocupação para a região. A tabela 2 mostra as taxas de sedimentação em ambientes estuarinos, utilizando-se radionuclídeos do chumbo 210, Césio 137 e o carbono 14 em alguns estuários do mundo. Uma comparação análoga a outros locais no mundo e no Brasil é ainda bastante incipiente, pois poucos canais estuarinos dispõem de cálculos de taxa de sedimentação. De modo geral, os trabalhos já realizados demonstram que a natureza das taxas de sedimentação estuarina apresentam ordem de grandeza de poucos milímetros por ano, em ambos estágios de evolução do nível do mar. Quando esses valores em milímetros por ano são superados, geralmente ocorre progradação do leito e a formação de deltas. Não foi possível comparar se as taxas de sedimentação foram significativamente mais altas por setores do estuário do Jacuípe, seja aproximando-se da cabeceira ou da embocadura, devido no leito estuarino predominar a fração areia, e por essa dificultar a fixação dos radionuclídeos necessários à investigação geocronológica estabelecida. A tabela 3 mostra a estimativa de preenchimento calculada a partir das taxas de sedimentação e dos espaços de acomodação do estuário do Jacuípe. O completo preenchimento deste espaço indica, assim, o desaparecimento do estuário, menor volume, menor tempo necessário para o preenchimento sedimentar. Considerando-se os volumes encontrados e uma estimativa de sedimentação uniforme e em condições naturais, a 3,7 milímetros por ano, o estuário do Jacuípe seria totalmente preenchido em menos de 300 anos, calculado pelo chumbo 210. No entanto, a condição de parcial extinção do estuário já seria cogitada pelo preenchimento do canal principal devido ao efeito de bloqueio na penetração das marés do estuário, o que afetaria drasticamente a sua existência em 260 anos. Contudo, mantida a condição de elevada produção de sedimentos que recentemente se configurou na bacia hidrográfica, o estuário poderia deixar de existir em 160 anos.
A média de preenchimento prevista entre os diferentes volumes analisados foram de apenas 25 anos, sendo 222 anos para um preenchimento total e 197 anos parcial. A combinação do aumento da sedimentação estuarina com a redução dos picos de descarga da barragem deverá reduzir ainda mais o tempo de existência do estuário estimado neste trabalho. O preenchimento de um estuário, entre outros impactos negativos severos, provoca o impedimento à navegação e às atividades turísticas, risco a muitas propriedades e a redução importante de rendimentos em muitas localidades e o desequilíbrio ecológico da região afetada. Sendo assim, a partir dos resultados, conclui-se que a ordem de grandeza da sedimentação em estuários é sempre um pouco milímetros ao ano. No caso do Jacuípe, foi de 3,7 milímetros ao ano. Essa ordem foi perturbada a partir da década de 1960, com o início das atividades humanas no interior da bacia, aumentando para 6,0 milímetros ao ano. O espaço de acomodação atual nesse estuário é relativamente pequeno, devendo seu preenchimento, iniciado há cerca de 5.000 anos atrás, ocorrer em 3 séculos, assumindo-se o nível médio do mais estacionário nesse período. Esse intervalo de tempo pode ser ainda reduzido, caso se mantenha a taxa de sedimentação estuarina e ocorra a redução nos deflúvios atuais na barragem Santa Helena. Obrigada.